Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Diz assim: Mas sedes fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na noite desse dia, alegres, felizes, satisfeitos por sermos agraciados e privilegiados pelos céus, com a alegria e o prazer de te servir, estar na tua presença. Continua nos guardando, nos protegendo, nos orientando, nos conduzindo, nos dirigindo, para que estejamos sempre com essa disposição, essa compreensão, meu Pai, de estarmos diante do Senhor, caminhando para os céus. Assim, meu Deus, venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. O que nos faz ter disposição para fazer a obra do Senhor não é status, não é prata, nem ouro, nem dinheiro, nem elogio, nem aplausos de alguém. O que nos dá a disposição para fazermos a obra do Senhor, primeiro, é uma expressão de gratidão que nós temos para com Deus, por entendermos que vivíamos escravizados, acorrentados, vivíamos nas garras de Satanás, e Deus enviou Jesus, o seu Filho, para pagar o maior e mais alto preço, dando a vida para nos redimir e nos tirando de um lugar que nós não podíamos sair, de um lugar que as nossas forças, a nossa capacidade, a nossa intelectualidade não era suficiente para nos resgatar. Então o amor, a graça e a misericórdia de Deus foi lá e nos resgatou, e isso sem nós merecermos, porque na verdade o que nós merecíamos era a morte, a condenação, o lago de fogo e enxofre, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E ela diz mais, que o salário do pecado é a morte. Então era este o pago que nós estávamos com a promissória pronta para ser vencida, e nós recebemos esse pago. Mas aí Deus, na sua misericórdia eterna, nos resgatou e nos trouxe a sua presença. Então nós temos esse prazer de servir e fazer a sua obra em expressão de gratidão, não porque iremos receber algo nessa existência, porém nós temos uma convicção de que os céus nos revela uma recompensa, e a Bíblia nos diz lá em Mateus que a recompensa que aguarda os salvos é grande. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Então o que nós fazemos para Deus nessa existência, nesta vida, neste nível onde nós habitamos, provavelmente não receberemos muita coisa. E graças a Deus, para você que não vai receber muita coisa por fazer algo aqui para Deus, porque a Bíblia diz que aquilo que você recebe nessa existência, você não receberá no céu. Você já recebeu o seu galardão, já recebeu a sua recompensa. No entanto, a Bíblia nos revela que seremos galardoados. Veja, a Bíblia diz em Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa é sinônimo de recompensa, sinônimo de galardão, sinônimo de vitória por aquilo que fazemos para Deus. Porém,
o apóstolo Paulo ele nos traz um alerta no capítulo 3, da sua primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz que existe 6 tipos de obra que nós fazemos para Deus, ou que nós podemos fazer para Deus. A primeira obra é obra de ouro, a segunda obra, obra de prata, e a terceira obra de pedras preciosas. A quarta, a obra é de madeira, a quinta obra é de palha e a sexta obra é de capim. 3 dessas obras são aprovadas e galardoadas pelos céus. O que fazemos com prata, com ouro ou com pedras preciosas. Já o que faz obra de madeira, palha e capim, esse não receberá galardão. Veja, mesmo fazendo a obra, mesmo trabalhando, corre-se o risco de não se receber a recompensa. Mas aqui a leitura que acabara de fazer diz: mas sedes fortes e não desfaleçai as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa, a vossa obra será recompensada. Então o que me motiva, o combustível, a alegria, a energia que vem sobre a minha vida em fazer a obra do Senhor, é porque eu sei que o Senhor me recompensará, me dará uma recompensa. Veja, o apóstolo Paulo, ele nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho pode ser vão em mim. Eu posso não lhe recompensar e provavelmente não terei como lhe recompensar. Se você esperar alguma recompensa da igreja, provavelmente não receberá, porque você está esperando em uma esfera, em um nível material. Porém, no Senhor, em Jesus, a vossa obra será recompensada. Então é isso que vai nos motivar, que vai ser o combustível para que eu continue fazendo a obra e a vontade de Deus. E é interessante dizer que nós não devemos nos preocupar simplesmente com a aprovação humana, porque Paulo também nos ensina dizendo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então a minha preocupação é ser aprovado por Deus. A minha preocupação é ser aceito por Deus. É se Deus está aprovando aquilo que eu faço para os céus, aquilo que eu faço no reino. Porque de repente o homem pode te desaprovar, mas se Deus te aprovar, está tudo bem. De repente a igreja pode lhe desaprovar, mas se Deus te aprovar, tudo bem. De repente o mundo pode lhe desaprovar, mas se Deus lhe aprovar, tudo bem, porque o que importa é a aprovação dos céus, de Deus, do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Por que é que o apóstolo Paulo vai dar esse conselho para a igreja em Corinto, para aqueles que fazem a obra do Senhor, dizendo: seja firme, porque com certeza alguns irmãos pensavam em desistir, alguns irmãos desanimavam, ficavam abalados, querendo parar, querendo recuar. Eu não vou fazer mais, não vou trabalhar mais,
não vou servir mais ao Senhor. Aí Paulo vem diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Sejam firmes. Não se abalem, não se entristeçam, não desanimem, não voltem atrás, não parem, sejam firmes. O sinônimo, olha irmãos, o que eu posso dizer para ali fazer entender o que é firmeza? Por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece. E não é por uma semana, um mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano ou 2 anos, ou 10, não. Permanece para sempre. Ele também diz: aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem sábio, um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio as tempestades, veio as torrentes de água e bateram com força, mas ela permaneceu firme. É isso que o apóstolo está a nos dizer. Quando a luta se levantar, permaneça firme. Quando a calúnia vier, permaneça firme. Quando a perseguição vier, permaneça firme. Quando a frieza vier, permaneça firme. Quando o mundo se levantar, permaneça firme. Quando tudo estiver contrário aos seus projetos, aos seus sonhos e objetivos na presença do Senhor, permaneça firme, inabalável, constante e abundante na obra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Aqui diz inabalável, mas outra tradução diz constante. Seja firme e constante. Hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, 2200. Essa gente vive até lá? Acho que eu errei a conta daqui. Mas permaneça firme. Firme e constante. Por que é que ele estava ensinando aos irmãos de Corinto que eles deviam ser constantes? Porque uma hora eles queriam, outra hora eles não queriam. Uma hora eles faziam, outra hora eles não queriam fazer. Uma hora eles estavam animados, outra hora estavam desanimados. Uma hora estavam alegres, outra hora estavam tristes. Aí disse: não, meus irmãos, quem serve ao Senhor, quem faz a obra do Senhor, deve ser firme e constante. E constante. E constante. Não, hoje dá, amanhã não dá, hoje eu posso, amanhã eu não posso, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Não, seja firme e constante. E sempre abundante. Abundância fala de bênção de forma grandiosa. Seja firme e seja constante e sempre abundante. O que é abundância? É aquilo que tem de sobra, é aquilo que tem de sobejo, é aquilo que tem tanto que esborra. Então seja firme e constante e sempre abundante. Abundância fala que hoje eu tenho e amanhã eu tenho mais do que hoje. Depois de amanhã eu tenho mais do que amanhã. Semana que vem eu tenho mais do que essa semana. Por quê? Porque ele está me ensinando a ser abundante, a sempre ter de sobra, sempre ter com abundância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante e sempre, não é uma vez ou outra perdida, não, sempre abundante. Abundante em quê, pastor? Na obra do Senhor.
Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas pastor, como é que nós devemos fazer a obra do Senhor? Como é que nós devemos trabalhar para Jesus? O que é fazer a obra do Senhor? Às vezes eu fico pensando e observando e analisando e vejo que no meio do povo de Deus, eu generalizo, existem pessoas que dizem assim: eu vou trabalhar para Jesus. E até se expressam dizendo: eu estou fazendo a obra de Jesus. Mas qual é o critério? Qual é a visão que essa pessoa tem de fazer a obra do Senhor? Tem pessoas que pensam assim: se eu sair cantando de igreja em igreja, de festa em festa, por aqui, por ali ou por acolá, nada contra, eu estou só lhe conscientizando ou tentando ensinar aos irmãos o que é fazer a obra, porque isso não seria de forma prática fazer a obra do Senhor. O que seria, pastor, fazer a obra do Senhor? Fazer a obra do Senhor é muito mais além. Outro dia eu estava conversando com alguns obreiros, entrando em algum questionamento e sendo indagado por eles. E como eu já expliquei aqui até em reuniões de obreiros, por exemplo, se faz uma festa de senhoras, uma festa de mocidade, de crianças, da igreja, de um departamento, do círculo de oração. Então você passa o ano todo trabalhando, se organizando, prepara fardamento, prepara isso, prepara aquilo, ora, consagra e jejua. E depois de todo aquele esforço, depois de todo aquele preparo, aí você convida alguém que nunca, aleluia, talvez nem chegou na porta da igreja, nunca foi atrás de uma alma, de uma vida, não deu nem R$1 para ajudar na organização. Aí você chama, ele vem e faz todo o floreio. Mas enquanto isso, você que se ralou, que se matou, que se esforçou, que correu atrás, que batalhou, fica, me permita a expressão, chupando o dedo. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que fazer a obra do Senhor não é pregar em cultos festivos, em festas aqui ou acolá. Fazer a obra do Senhor é pregar o evangelho para as almas que estão sem Jesus. Porque alguém diz: eu estou por aí fazendo a obra do Senhor. Vá para ele ou para ela, seja homem ou mulher, e pergunte: mas quantas almas você já trouxe para a igreja que você congrega? Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Ou levou para a igreja, para o culto na igreja que você congrega? Isso é fazer a obra, meu irmão. Isso é trabalhar no reino. Porque nós queremos fazer a obra na parte do lazer, na parte boa. Porque é que tem muita gente que às vezes é pregador famoso, que prega por aqui, por ali, mas não consegue pastorear a igreja. Mesmo sendo pastores famosos, estudados, teólogos, preparados, com tantos recursos, não conseguem, às vezes, pastorear uma igreja. Sabe por quê? Porque eles têm o afã de pregar em grandes eventos, grandes festas, para grandes multidões, para só o lado florido. Eles não têm, aleluia, a disposição de muitas das vezes vir para a igreja e só ter 4 crentes, só ter 5 crentes, só ter 3. Ele fica logo revoltado, quer xingar, quer se desviar, desce além em todo mundo e fica bravo.
Por quê? Porque não querem fazer a obra, querem aplausos, querem elogio, querem plateia, querem status, querem nome, querem fama, não querem fazer a obra. Obviamente, deixa eu lhe explicar, abrir um parênteses para lhe explicar, existem muitos pastores grandes e famosos que hoje estão no auge, mas começaram nas ruas, com uma caixinha velha, fonhê, pregando nas praças, nas ruas, nas grutas, nas favelas. Hoje você vê eles exaltados, mas eles começaram lá. E às vezes o tempo acaba desgastando, ficam surrados, cansados, desgastados. Mas tem alguns não, que eles querem já chegar por cima da carne seca, como o rei da cocada preta. Não, assim é muito bom fazer a obra. E ainda reclamam se você não der uma oferta para eles. Ainda chega e sai reclamando. Mas isso não é fazer a obra. Quer de fato ser alguém que está disposto a fazer a obra, vai em busca das almas, vai evangelizar, convida as pessoas, convide uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, leve vários nãos, seja rejeitado, mas insista. É aí onde se revela quem realmente tem uma vocação e uma chamada para o reino de Deus. Porque obviamente, irmãos, que chegar e cantar aqui é uma maravilha, eu também gosto. Chegar e pregar aqui, coisa boa, é lindo, é gostoso, sim. Mas este é o filé mignon da obra. Aqui é a sobremesa da obra. Aqui é onde se desfruta da obra. Mas existe uma parte que é chamada de arranca-topo, aonde se prepara a terra, se cultiva e traz todos os elementos preparatórios para se plantar. E muitos de nós não queremos plantar, nós queremos só colher, mas não queremos plantar. Obviamente que eu entendo até o lado de alguém que pode até pensar assim: puxa vida, eu vou nada atrás, evangelizar, ganhar, me esforçar, me desgastar, e de repente alguém chega na igreja e quer desfrutar do trabalho. Eu entendo o seu lado. Só que se eu pensasse assim, queridos, porque, por exemplo, a gente está com esse ministério, vai fazer 11 anos agora em novembro. 11 anos. Esse ministério, humanamente falando, financeiramente falando, talvez dê alguma regalia, dê algum descanso a algum pastor só daqui a uns 30, 40 ou 50 anos. Até lá é sofrimento, é dor, é luta, é provação, é dificuldades, necessidades e angústia. Mas eu não posso dizer assim: eu vou nada trabalhar, me esforçar, construir, ralar, sofrer para deixar para outro. Não. Sabe por que eu não posso pensar assim? Porque eu não estou fazendo para deixar para outro, eu estou fazendo para Jesus de Nazaré. Porque assim sendo seria um pensamento mesquinho mínimo. E às vezes eu falo isso para alguns obreiros de congregação, como o pastor Adalto, evangelista Anderson. Olha, vocês estão trabalhando. Hoje a gente está arrancando pouco. Quando esse trabalho estiver bom, estiver florido, estiver produzindo bênçãos materiais, é a vez de Jesus nos levar para o céu. E outros que virão após nós é quem vai desfrutar. Porém, aleluia, retorna ao texto: grande será o vosso galardão nos céus. É aqui aonde eu preciso edificar a minha fé, ter a minha consciência, ter a minha convicção. Mas é assim que nós temos vivido, queridos. É dessa forma que nós temos contemplado. Veja, eu lembrei-me de uma história, eu já contei aqui e vale a pena relembrar. Veja como é que se pensa no rei. Pastor Tenório, vai vir pregar no dia 15. Já pregou aqui. Acho que foi na nossa conferência, não tenho certeza. Homem de Deus.
História linda do Evangelho. Ele fala que quando o pastor, o presidente de Madureira, enviou ele para Satuba, possou ele lá na igreja. Ele foi lá, tomou posse, mas a casa de Maceió, morava em Maceió. Aí os irmãos lá, pastor, quando é que o senhor vai se mudar para cá? Se eu vou me organizar lá, ver as coisas para vir mudar para cá. Organizar. Aí o irmão pegou o endereço dele, o bairro, a casa e tal. Aí quando foi um dia, meu irmão, o irmão chegou lá, na aldeia do Índio, em Maceió, uma Mercedes, aquela parece que é 1113, trucada. Ele olhou lá de cima, ah, meu Deus, é o irmão, acho que veio buscar a minha mudança. Ele disse que a esposa dele ficou acanhada, já saiu pela porta da cozinha, foi-se embora, porque não tinha nada para levar. Só tinha a cama mesmo, os trecos. Aí ele pegou a cama, jogou em cima, aí o motorista disse, oxe, isso é isso? Disse, não, é porque as outras coisas a gente vem pegar depois, está na casa da minha sogra. Quando ele falou isso, lá vem a sogra dele, com um bocado de panela velha na mão. As panelas, pastor. Colocou em cima a Mercedes e foram para Satuba. Quando chegaram lá, pararam na porta da casa do irmão que foi com o carro para buscar a muda dele. Aí quando ele desceu do carro, a esposa dele disse, oxi, não trouxeram a muda do pastor não? Foi agora. Uma cama em cima, não dava para ver, não tinha nada. O pior é que ele disse que lá no quintal de casa, era na frente de casa, tinha um pé de goiaba, uma goiabeira, e era a salvação dele, humanamente falando, em certo sentido falando, porque às vezes o negócio era tão difícil que não tinha comida, ele passava o dia comendo goiaba. Ele disse que às vezes os irmãos lá, os jovens iam conversar com ele, sei que pastor, que é goiaba madura, aí subia e conversava com ele, disse, meu Deus, vai faltar almoço. Para você ter uma ideia, irmãos, ele sofreu tanto no interior que ele tinha uma úlcera que estrangulou. E eu fui visitá-lo quando ele estava com uma úlcera estrangulada. Eu era novo convertido. O presidente da mocidade, o coordenador, nos chamou para fazer uma visita a ele domingo à tarde. Estava deitado, aberto, de cima a baixo, todo costurado. Ele disse que um dia o irmão da igreja chegou na casa dele umas 9 horas da noite, começou a conversar. E de repente ele vai conversar, não, estou passando uma dificuldade aí, rapaz. Menino pequeno, não tem o dinheiro do leite. Eita, pastor, estou sem nada aqui. Ah, mas o vizinho aqui é meu conhecido, eu vou falar com ele. O vizinho dele era proprietário de um açougue. A igreja era embaixo, primeiro andar, em cima era a casa. Ele ficou na varanda da casa, viu quando o irmão desceu, chamou o vizinho, e ele lá de cima vendo, só que eles não estavam vendo o pastor lá em cima. Aí ele foi falar um dinheiro emprestado, não era para o pastor, era para ele, para depois ele pagar. Só que na conversa ele vacilou e disse, rapaz, me dê um dinheiro emprestado aí que eu quero o pastor comprar um leite. Ele disse, o quê, pastor? Oh, não deu, dá dinheiro, pastor, emprestado. Você, não, vou dar não, eu tenho, mas não dou. O pastor desse ficou tão triste, tão angustiado. Desceu para conversar com o irmão, disse, pastor, ele disse que foi lá no quintal da casa, era barro, encheu os pés de barro, veio na porta do rapaz que tinha dito aquilo e bateu os pés, irmãos. Ele disse que ele falou para a gente aquilo, meio arrependido. Ele disse que não deu 15 dias. O camarada perdeu o açougue, perdeu a família, perdeu menos de 15 dias. Ele disse que se arrependeu daquilo que ele fez. Ele estava tão angustiado na hora que acabou fazendo aquilo. Mas o que eu quero falar para os irmãos não é isso. O que eu quero dizer é que um dia chegaram 2 irmãs para o pastor e disseram assim, pastor, a gente quer fazer a obra, a gente quer trabalhar na igreja, a gente está parada, a gente quer fazer alguma coisa, e o senhor não dá trabalho para a gente, não dá uma tarefa para a gente, nos dê uma atividade, um trabalho. Vocês querem trabalhar? Queremos. Tá certo, eu tenho 2 trabalhos, um para você e outro para você. Se é, pastor, que maravilha, diga aí qual é. Um é limpar a igreja, o outro, não tem um irmão fulano que está sem poder andar e vive na cadeira de roda, o outro é ir buscar o irmão todo dia de culto. Então foi que elas disseram, poxa, pastor, não estava pensando, não queria trabalho para limpar a igreja, para buscar deficiente, não, a gente queria fazer outra coisa, uma coisa assim de destaque. É isso que diferencia
quem realmente tem chamado para fazer a obra. Porque fazer a obra do Senhor não é aquilo que Ele coloca na vitrine. Fazer a obra do Senhor é fazer aquilo que ninguém te vê. O homem não te vê, mas Deus te vê. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja, eu estou trazendo essa palavra aqui, o Espírito Santo está movendo no seu coração e você está ficando com uma disposição de fazer a obra do Senhor. Você diz, eu vou melhorar, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou ser melhor, eu vou ser mais fiel, eu vou ser mais frequente, eu vou ser mais dedicado, eu vou. Então você está com esse pensamento, mas sabe o que é que acontece depois que você sai daqui? O inimigo que se chama Satanás, ele vem e começa a falar no seu ouvido: deixa de ser tola, deixa de ser boba, deixa de ser tolo, deixa de ser bobo. Tu vai entrar nessa conversa, tu vai querer fazer isso. Aí logo você começa a desanimar. Mas há poder no sangue de Jesus. A serpente que enganou a Eva lá no jardim não vai enganar essa igreja. Essa igreja será uma igreja santa, pura, dedicada, focada no reino. E a Bíblia diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Quando eu me preocupo com o reino de Deus e começo a buscar o reino de Deus, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, não sou eu quem diz, é a Santa Bíblia, palavra do próprio Senhor Jesus. Deus te concederá todas as coisas, Deus te trará todas as coisas, Deus te fará prosperar. Ora, veja, Jesus Cristo um dia, ele foi indagado pelos discípulos. Por quê? Porque um dia um jovem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: por que me chamas bom? Só tem um que é bom e ele é Deus. Tu sabe os mandamentos? Ele disse: eu tenho guardado todos desde a minha infância, desde meu tempo de menino. Aí Jesus Cristo disse assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça, se entristeceu, não disse nem que sim, nem que não, foi-se embora. Quando ele foi-se embora, Jesus Cristo falou para os discípulos: quão difícil é para o rico, o jovem era rico, um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro, que era o mais velho dos discípulos, era quem sempre tomava a frente para falar, ele dizia: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, deixamos terra, deixamos empresa, deixamos trabalho, deixamos tudo para te seguir, o que é que nós iremos receber? Aí Jesus Cristo olhou para ele e disse assim: vocês vão receber o seguinte, 100 vezes mais ainda nesta vida, e no porvir a vida eterna. Veja, irmãos, como é grande, importante, como é lucrativo fazer a obra do Senhor, porque receberemos 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a vida eterna. Ah, pastor, o senhor está falando isso que é para tentar nos incentivar? Não sou eu que está falando, meu irmão, é Jesus que está falando na Bíblia. Aleluia. Agora eu me lembrei do pregador. O pregador disse, quando Jesus Cristo disse assim para os discípulos: vocês sabem para onde eu vou e conhece o caminho. Aí o Tomé chamou Jesus de mentiroso. Tomé chamou Jesus de mentiroso. Disse: não, senhor, nós não sabemos para onde o senhor vai, nem sabemos o caminho. Chamou Jesus de mentiroso. Porque Jesus Cristo disse assim: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé disse: não, senhor, o senhor está mentindo. A gente nem sabe para onde o senhor vai e conhece o caminho. Chamou Jesus de mentiroso. Aí tem crente, irmãos, que chama Jesus de mentiroso com a boca fechada. Por quê? Porque não faz aquilo que Jesus lhe ordena, porque não acredita que Jesus vai lhe abençoar, não acredita que Jesus vai lhe dar vitória. Isso com a boca fechada.
A gente fala, e deixa eu contar um segredo para você, está lá em Apocalipse. Quem mente não entra no reino dos céus. Jesus não é mentiroso. Somos nós que não cremos. Mas Ele é fiel e a Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, quando você vê alguém, irmãos, que diz que está fazendo a obra do Senhor por aqui, por ali ou por acolá, mas não traz uma alma para a igreja, para Jesus, para visitar, não dá para acreditar nessa coisa. Fazer a obra do Senhor é pregar o Evangelho. Foi a última tarefa, a última missão que Jesus deu para os discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi a última tarefa, a última missão que Ele deu para a igreja foi pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo aqui para você que você vai deixar a sua casa desarrumada, deixar a sua comida queimar, ou não fazer comida para o seu marido, deixar a roupa dele ficar suja, deixar a casa suja sem varrer. Não, não é isso que eu estou dizendo, meu irmão. Até porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Apesar de que a Bíblia diz que a pregação do Evangelho tem que ser feita a tempo e fora de tempo. Não sou eu quem diz, está na Bíblia. Então, se você quer realmente agradar a Deus, quer realmente ser aprovado pelos céus, quer realmente que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, ame a obra de Deus, ame o reino de Deus, faça a obra do Senhor, se dedique na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei que gera-se uma confusão, meu querido. Eu entendo, aleluia. Na verdade, eu já passei por essa fase. Passei por este momento. Mas veja que é momento que você fica dependendo de alguém para fazer a obra do Senhor. É isso que nos faz pequeno. É isso que nos apequena, que nos diminui, que nos rebaixa. É quando nós esperamos que alguém faça, para que eu possa ter disposição para fazer. Quer ver um exemplo? Você vem para o culto, você está no culto, aí você sai da igreja dizendo assim: eu não gostei do culto. Os irmãos não se alegraram, os irmãos não profetizaram, os irmãos não glorificaram, os irmãos não falaram línguas, não houve um movimento, não desceu fogo, e eu fiquei esperando que alguém falasse línguas, que alguém profetizasse, que alguém marchasse. Eu fiquei esperando que alguém glorificasse, e ninguém glorificou, ninguém falou línguas, ninguém profetizou, ninguém glorificou. Peraí, você está dizendo que o culto não prestou? Não é assim, minha irmã, não é assim, meu irmão. Louvado seja Deus. Porque quando você diz isso, você está dizendo: o meu culto não prestou, o meu culto não foi alegre, o meu culto, porque o seu culto depende do culto do... Não, a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceu os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa
vossa mente. Ei, um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo do Senhor, quem realmente está ligado com os céus, quem realmente está ligado com o reino, não depende da glória do irmão da direita, nem do irmão da esquerda. Não depende que ele fale em mistério na direita, nem fale em mistério na esquerda. Não depende que ele se alegre na direita, nem que ele se alegre na esquerda. Não depende que ele marche na direita, nem que ele marche na esquerda, porque ele está em comunhão direta com os céus. O culto dele é pessoal, particular, é ele com Deus. Assim é na obra, assim é no reino. Eu não posso depender do irmão que não quer ir. Eu não posso depender da irmã que não vai. Eu não posso depender do irmão que desanimou. Eu não posso depender do irmão que fracassou. Eu não fui porque ele não foi. Eu não fiz porque ela não fez. Eu não estava porque ela não estava. Não, senhor e não, senhora. A Bíblia diz que cada um vai dar conta por si mesmo a Deus. Cada um vai prestar conta diante do Senhor pelas suas obras, pelo que trabalhou, pelo que falou, pelo que se esforçou. Não, ninguém vai pagar por você e você não vai pagar por ninguém. Cada um vai prestar conta, vai comparecer diante de Deus. Então, se tu não quer que Deus te desaprove naquele dia, se tu não quer sair da presença dele sem galardão, sem recompensa, sem medalha, sem troféu, sem coroa, talvez nem no trono você vai sentar. Se você não quer ser assim, aleluia, desaprovado, então procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, aleluia. Ei, basta a irmã ligar para outra e dizer assim: tu vai hoje para a igreja? A irmã diz: vou não. Você também não vou. Danou-se. Eu pensei que tu ia, não, eu não vou não. É assim, irmão. Já estava animado, irmão, já estava com a roupa separada ali, passada, ajeitadinha, pensando que tu ia. Eu também não vou não. Se tu não estiver lá no culto, não presta noxa. Danou-se é melhor do que Jesus. Porque eu venho aqui porque Jesus está neste lugar, irmãos. Ele disse: onde estiverem dois, aleluia. Se eu chegar aqui e só tiver o porteiro e eu aqui para dirigir o culto, Jesus vai estar presente aqui, só com o porteiro e com o pastor. Se Jesus quer Jesus, vem, se só tiver dois, tu é bem melhor do que Jesus. Bonitinho da Fanta. Posso dizer da Coca não, senão vou pensar que tem que dizer que é da Coca, né? Senão vou pensar que é preconceito. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo como é que funciona o reino? Agora, irmão, já pensou se cada um de nós, na sua totalidade, dissesse: eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou estar na presença, eu vou ser fiel, eu vou trabalhar. Irmão, não tinha templo que coubesse não, irmão. Aleluia. Não tinha templo nem prédio que coubesse. Aí você veria sim uma coisa animada. Mas você quer que a coisa seja animada, mas você está desanimado. Você quer que a coisa seja feliz, mas você está triste. Você quer que a coisa vá para frente, mas você está indo para trás ou até mesmo parado. Não pode, irmãos. Se você quer ver o negócio caminhar, então levante, aleluia, do seu, aleluia, é incômodo, aleluia. Levante-se da sua, aleluia, preguiça. Eita, pessoal. Mas porque o apóstolo, ou melhor, o profeta disse assim: levantai-vos e andai. Porque tem gente que se levanta, mas não anda, aleluia. Tem gente até que anda, mas dá 10 passos e para. Não, a Bíblia diz que a obra que fazemos para Deus, ela deve ser constante, abundante, sempre avante na presença do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, aleluia, sejam constantes e sejam abundantes na obra do Senhor. Quando Paulo traz essa orientação, meu irmão, ele traz isso porque ele sabia que Satanás vivia ao derredor, bramando como leão, querendo desanimar, querendo entristecer. Porque hoje não dá, porque hoje eu não posso. Está muito devagar, o negócio está muito fraco, o negócio está muito melancólico. Não, meu irmão, aleluia. Quando você fala isso, você está expressando, você está revelando a sua situação. Você está revelando o que você está passando e vivendo. O negócio está triste, o negócio está desanimado, o negócio está parado. E o pior, meu irmão, é que esse negócio contamina, aleluia.
Mas há poder no sangue de Jesus. Você não vai ficar contaminado pelo desânimo de ninguém. Você não vai ficar contaminado pela frieza de ninguém. Você não vai ficar contaminado pelo fracasso de ninguém. Não é porque alguém parou que você vai parar também. Não é porque alguém desanimou que você vai desanimar também. Não é porque alguém fracassou que você vai fracassar também. Não. Nesta noite a presença do Espírito Santo de Deus desce sobre a casa, desce sobre o recinto. Pastor, e o que é que ele vai fazer? Ele vai renovar as tuas forças, aleluia. Ele vai te restaurar. Pastor, mas eu estou tão cansado, eu já estou acabado, eu já estou desanimado, eu não tenho mais disposição. Pois é, mas se você estiver esperando no Senhor, tem solução. Se você está esperando em Deus, tem solução. Se está esperando no homem, não tem não. Se está esperando no médico, no advogado, no juiz, no prefeito, não tem não. Agora, se você estiver esperando em Deus, porque está escrito assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, corre e não se cansa, caminha e nem se fadiga. Então, se você está esperando no Senhor, pode se preparar. Deus vai restaurar as tuas forças. Alguém vai olhar para você e vai perguntar: o que foi, mulher? Está tomando Fortivite agora? Está tomando B12? Está tomando o que? Calcitran? Está tomando o que? Biotônico? Não, é Jesus de Nazaré. O que foi, mulher? Tu está agora comendo mocotó, pirão no mocotó, pirão, aleluia, de buchado. O que foi que aconteceu? Tu está diferente, tu está forte. O que foi que aconteceu? Passa aí a receita, porque eu quero ficar forte também. Eu vou passar agora. A receita é Jesus de Nazaré. A receita é o Espírito Santo. A receita é palavra, porque quem come da palavra, quem bebe da água chamada Espírito Santo, recebe restauração, recebe renovo. E alguém olha e fica espantado, porque todo mundo quer parar de desistir, mas você se levanta como um trator de esteira, com uma locomotiva de trem, e começa a arrastar todo mundo, e começa a puxar todo mundo. Ninguém pica, ninguém para. Vamos seguir, vamos prosseguir, porque aquele que está conosco é maior. E ele disse: eu estarei na tua frente, aplanando o caminho todo, quebrando a porta de bronze, despedaçando o ferro de ferro, para me dar e para te dar vitória. Ele está vivo e me dá, oh glória. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, firme, firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Se será aqui na terra ou no céu, não posso lhe afirmar com plena convicção, mas posso lhe afirmar que haverá recompensa na terra e recompensa no céu, 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a vida eterna. Não posso afirmar para você o tempo exato que a bênção virá, porque isso quem determina é os céus. Mas que ela virá, porque aquele que prometeu é fiel e vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Fique de pé, por gentileza.